Bom dia, amigos. Seguindo a mesma linha crítica com que eu apresentei esses dois últimos comentários relativamente ao tema discriminação, discriminação contra homossexuais, discriminação contra negros, eu analiso agora o terceiro tema, que é relativamente à discriminação contra judeus. Inquestionavelmente, o Holocausto nazista, atrocidades foram cometidas relativamente ao povo judeu. Não há como negar, mesmo para eu que sou descendente de alemães. Meu avô veio da Alemanha, se casou aqui no Brasil com uma brasileira descendente de francês. O meu avô materno é de descendência espanhola, de maneira que eu ontem fiz uma brincadeira que eu poderia ser classificado por alguns integrantes do nazismo alemão como ariano. Não, eu sou classificado, acredito que seria classificado como, no contexto dos caninos, como vira-lata, porque eu sou uma mistura de alemão com francês, com espanhol e com português nato por parte da minha avó. Entretanto, no contexto do Holocausto judaico, que eu considero também o Holocausto alemão, porquanto na Segunda Grande Guerra morreram cerca de 9 milhões de aliados, 11 milhões de alemães e algo em torno de 6 a 7 milhões de judeus. Então, a Segunda Grande Guerra promoveu também, além do Holocausto judeu, o Holocausto alemão. Tanto que hoje a Alemanha, ela deixou de ser ela perdeu as características da sua raça nata. Hoje ela é uma nação multicultural e os traços dos primórdios dessa raça alemã, da população alemã nata, está espalhada em diferentes países do mundo. A exemplo dos judeus, houve também uma diáspora de alemães. Mas voltando ao tema Holocausto, a discriminação contra judeus, é importante se ressaltar que, no contexto das atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu, é importante se ressaltar que não foi que essas atrocidades, elas não foram e não são exclusivas do povo judeu. São cometidas contra vários outras raças, inclusive atualmente. Entretanto, relativamente ao povo judeu, não houve qualquer outra vítima de atrocidades no contexto mundial, no contexto internacional, em que os seus algozes tenham recompensado economicamente, tal como a Alemanha recompensou os judeus. E é importante se ressaltar que, nesse conceito de discriminação, a discriminação muitas vezes ela é confundida em um contexto racial. Atribui-se à discriminação um contexto racial, quando na realidade ela é decorrente de outros fatores. Por exemplo, no meu caso, eu aqui no Brasil, eu fui discriminado por esses professores universitários brasileiros, por simplesmente por simplesmente discordar dessa indicação acadêmica que frauda, que manipula a grande maioria dos concursos públicos relativos ao ingresso universitário. Então, se eu fosse uma pessoa negra ou descendente de judeu,
muitos atribuiriam isso a uma perseguição racial, uma perseguição decorrente da cor. Então, há que também se distinguir esse tipo de boicote, porquanto há muitos negros que se adaptam, que fazem o jogo do sistema e que não sofrem preconceito nenhum, se beneficiam desse sistema, muitas vezes corrupto, fraudulento, com base na indicação, seja na indicação acadêmica, seja na indicação política. Então é importante se distinguir. E nesse contexto do racismo, também é importante que se ressalte que se você chamar um alemão de bastardo, de qualquer um desses adjetivos pejorativos aí, a pessoa não encara como racismo. Agora, se você chamar um judeu de asqueroso, ou então chamar um negro de macaco, o pessoal aí considera isso como sendo algo de natureza, uma ofensa de natureza racista. Vocês vejam bem, eu cito como exemplo disso que eu estou falando, esse filme aí é muito bom filme, o Bastardos Inglórias, em que o cineasta, que é descendente de judeu, pegou um aspecto negativo da raça alemã, do que ocorreu na Segunda Grande Guerra, e o filme ganhou o Oscar, porque é bom mesmo, é um bom filme, diga-se de passagem. Entretanto, se um outro cineasta fizer um filme abordando aspectos negativos da raça judaica, ou então dos negros, certamente isso aí vai ser taxado como racismo. Então é essa crítica, essa visão crítica que eu gostaria de apresentar relativamente à discriminação no contexto do Holocausto, no contexto judaico. E um outro dado, é importante se ressaltar que se, por um lado, ocorreu o Holocausto judaico, é importante também se ressaltar que grande parte da economia atual se concentra na mão de judeus. Economia essa que gera também um sistema de desigualdade econômica que é responsável por mortes, por um holocausto de pessoas pobres, semelhante ao holocausto que ocorreu no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, envolvendo os judeus. Então, é essa visão crítica que eu apresento relativamente a essa discriminação contra o povo judaico.